Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de mostrar para vocês esse programinha aqui e um pouquinho sobre posição do centro de massa e movimento do centro de massa, que é o assunto que nós estávamos discutindo nas aulas passadas. Então, aqui eu tenho um corpo, né, uma bolinha qualquer, número 1, e se ela está parada, a posição do centro de massa dela vai ser simplesmente eh, a posição que ela está, né, então o R da partícula vai ser o próprio R do centro de massa, já que o R do centro de massa você pondera pelas massas, mas como você só tem uma partícula, a posição do centro de massa está na própria partícula. Se ela se movimenta, a posição do centro de massa vai se movimentar junto com ela, tá bom? Agora, se nós tivermos dois corpos de massas iguais, então eu setei aqui massa igual a 1, esse X está marcando onde é a posição do centro de massa. Então vejam, que se elas estão aí a uma determinada distância e elas têm massas iguais, a posição do centro de massa vai ser justamente o ponto médio, né, entre elas, porque elas têm massas iguais. Se eu aumento a massa de uma das partículas, a posição do centro de massa muda, vai ficar mais perto da sua partícula mais pesada, assim como nós esperamos, né, já que a posição do centro de massa, ela é uma média das posições ponderada pelas massas, então quanto maior a massa, uma das massas, mais perto esse X do centro de massa vai ficar. Se a gente tiver, por exemplo, a massa 2 bem pequenininha e a massa 1 bem grande, o X do centro de massa ele vai praticamente andar junto com a massa 1, tá bom? Vamos deixar a massa 2 aqui bem pequenininha para vocês verem isso. Então, o X do centro de massa andaria junto com a massa 1. Então, vou colocar eles para andar aqui, ó. Eles vão colidir e o X do centro de massa está andando aí junto com a sua partícula mais pesada, tá bom? Então eu coloquei aqui esse espaço tem bordas refletoras, tá, então por isso que eles estão batendo e voltando. É só para vocês verem como que é esse movimento do centro de massa. Agora eu vou deixar de novo elas com massas, parecidas ou iguais, que agora eu quero mostrar, né, se você tiver aqui elas colidindo, andando, né, esse X do centro de massa ele vai caminhar junto com essas partículas, mas vai estar sempre ali no ponto médio. Se a gente for capaz de medir o momento da partícula 1 em relação a esse ponto X e o momento da partícula 2 em relação a esse ponto X, a soma desses dois momentos vai dar zero, que foi o que a gente viu em aula. Então, a soma dos momentos de todas as partículas em relação a esse ponto que anda, né, esse referencial que anda junto com o centro de massa, vai dar sempre zero. E essa é uma forma de definir o centro de massa, né? É o ponto para o qual o momento de todas as partículas do seu sistema, somados, vão dar igual a zero, tá bom? Agora vamos colocar essas partículas para fazer movimento bidimensional. A gente vê o que que acontece. Espera aí, deixa eu colocar... Eu vou colocar o vetor velocidade aqui, porque daí dá para a gente fazer elas colidirem. Então, elas estão aí em movimento, elas vão colidir e vão sair, né? Vão sofrer um espalhamento e o centro de massa vai se movendo junto com elas, tá? E de novo, né, se a gente conseguir medir o momento P2 em relação a x e o P1 em relação a esse x, a soma desse P1 mais P2 vai dar zero. Então era isso que nós estávamos demonstrando na aula passada, tá bom? Se a gente tiver mais corpos, né, então agora eu vou colocar que vou aumentar o número de corpos para 3, deixar todo mundo com massa 1 por enquanto. Então, por que que essa seria a posição do centro de massa para esses 3 corpos, né? Por que que ele dá mais perto aqui, dessas 2 bolas? Porque eu tenho mais massa concentrada aqui para a esquerda do que para a direita, né, então isso é esperado. E aqui na direção Y ele dá mais ou menos no meio, porque você tem, tanto uma bola para cima quanto para baixo, como uma mais ou menos aqui no meio. Então essa é a posição do centro de massa quando elas estão paradas, mas a gente pode colocar todo mundo em movimento, né, então vamos colocar todo mundo em movimento, e aí você vê que a posição do centro de massa está se movendo
junto com elas. Então, o que que é isso? É como se você calculasse, né, o R de cada uma delas, calculasse quanto que dá o R do centro de massa e depois você deriva para obter as velocidades. E as velocidades, a velocidade do centro de massa, ela também é ponderada pelas massas, tá bom? Então, ela sempre vai acompanhar o movimento das partículas. Então, o centro de massa sempre pode ter essa velocidade, tá bom? Vai depender se as partículas 1, 2 e 3 têm velocidade. A gente pode aumentar o número de corpos aqui, por exemplo. E aí você tem aí o centro de massa sempre caminhando entre elas, tá bom? Aí aqui é mostrado um diagrama do momento total, tá? Então o momento ele como elas estão batendo na borda, né, o momento total ele está mudando de direção aqui, já que você tem essas reflexões, mas a posição do centro de massa está sempre entre essas partículas, né? Ele nunca vai estar fora da região onde estão essas partículas, tá bom? Bom, o que que a gente pode fazer aqui? O máximo de bolas é 4 mesmo. Então, só mais um exemplo, né? Se eu colocar, por exemplo, cada uma dessas bolas. Opa, sem os vetores velocidades, mas cada uma dessas bolas paradas em um canto e elas têm a mesma massa, a posição do centro de massa está aqui no meio. Se eu for aumentando alguma das massas, essa posição de centro de massa, ela vai se aproximando, por exemplo, dessa bola 1, que eu coloquei uma massa maior. E se eu colocar tudo isso para se movimentar, o x do centro de massa, a posição do centro de massa vai variar, então ele vai ter uma velocidade, e agora essa velocidade ela fica um pouquinho mais próxima, né, da partícula 1, já que ela é a mais massiva. Então, a velocidade da partícula 1, ela pesa mais quando você vai calcular a velocidade do centro de massa, tá bom? Então, esse é um programinha que está disponível na internet, então eu deixei mostrando aqui, né, o site onde você pode encontrar esse programinha. Tem não apenas esse programa, mas tem diversos outros programas que você pode utilizar para estudar diversos assuntos de física. E eu achei esse interessante para vocês visualizarem um pouco, né, essa posição do centro de massa variando com o tempo, ou seja, um centro de massa que tem velocidade do centro de massa. Tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esse conceito de centro de massa e movimento do centro de massa. E só lembrando que o centro de massa ele também pode ter uma aceleração, tá bom? Então, se as partículas tiverem aceleração, a gente também consegue calcular a aceleração do centro de massa, ponderando essas acelerações pelas massas, tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouco mais fácil de visualizar. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar em aula ou me mandar e-mail, tá bom?